que 70% das pessoas se sentem frustradas ao não conseguir cumprir metas. Assim, estabelece determinadas questões na vida, para o mês, para o ano, para a rotina e não consegue cumprir. Jaime Andrade vem para mostrar como definir objetivos realistas e, principalmente, como se reerguer quando as coisas não saem conforme o planejado por você. Vamos acompanhar. Pois é, estamos começando o segundo semestre do ano e aí vem aquela preocupação para muita gente de se programar para o restinho do ano, mas também tem aquelas pessoas que deixam acontecer. Mas estamos aqui para saber como se programar. E quem vai explicar isso é Daniele Souza, que é uma psicóloga que já tem experiência nisso. É possível se planejar, Daniela, para os 6 meses, 1 ano, 1 mês? Isso é real? Olá, sim, é possível. O momento agora é de recalcular a rota, né? Então, no final do ano, na virada de ano, a gente começa a criar muitas expectativas. Então, são mais expectativas do que planejamentos. E quando a gente chega na metade do ano, né, foi embora, passou o São João, um ano acabou. Né? Então, a gente começa a se preocupar com as expectativas que a gente criou e não conseguiu alcançar, né? Porque não houve uma análise, não houve um planejamento, né? Não houve uma estrutura para que a gente conseguisse alcançar esses objetivos. Então, vale muito a pena a gente recalcular a rota nesse momento, né? E a gente buscar quais são as nossas prioridades para esse segundo semestre agora do ano de 2025. Tem uma das coisas que eu conheço muita gente que tenta se programar e não consegue, que é em relação a fazer exercícios físicos para perder peso, né? Isso é quase todo mundo. Eu vou começar, nunca começa ou se começa, para. E aí vem a frustração, né? Exatamente. Eu sou até suspeita em falar, né? A frustração também passa pela psicóloga, né? Mas realmente é algo que nós precisamos priorizar. Nesse momento, é o momento desse recalcular das rotas, né? E ver qual é a prioridade, se é a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua saúde financeira, porque a organização financeira também traz saúde e gera bem-estar. Então, a gente tem que fazer uma análise com o que nós temos, né? E colocar em prática segundo aquilo que a gente planeja para que a gente consiga alcançar essas metas, esses objetivos. Estamos no segundo semestre, mas ainda dá tempo. E tem aí pesquisas que mostram, às vezes, que 70%, né, das pessoas se decepcionam porque não dá certo. E aí cai naquela frustração. Como recuperar essa autoestima para recomeçar? Justamente, é como eu disse no início, não são metas que a gente projeta no final do ano, e sim expectativas que a gente cria. Então, com a expectativa criada, vem a frustração, porque nem sempre a gente vai conseguir pôr em prática tudo aquilo que a gente sonha, né? As promessas do final de ano. Então, nesse momento, a gente precisa sentar, parar, refletir, né? E buscar o melhor caminho nesse momento para que a gente possa, como é que eu posso dizer, a gente possa conseguir recomeçar, né? Pegar esse tempo que a gente acha que foi perdido e investir ele de uma forma mais proativa, otimizando esse tempo, né? Então, a busca muitas vezes pela ajuda profissional para a recuperação dessa autoestima, ela faz com que essa rota ela comece a caminhar pelas eiras corretas. Pela sua experiência, tem alguém que planeja e dá certo e fica, olha, deu tudo certo, ou sempre tem aquela oscilação? Sim, tem pessoas que planejam e dão certo, né? As pessoas que elas têm um foco. Esse é o segredo, o objetivo, analisar, você prospectar, você fazer com que as suas metas elas sejam alcançadas, elas tenham começo, meio e fim. Então, muitas vezes, a gente não consegue chegar a esse final, a esse objetivo, porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. A gente quer fazer muitos projetos, né? A vida fitness, né? A vida financeira, é a carreira, é o estudo, é o trabalho, tem que dar conta de tudo e de todos. Mas a gente precisa entender que somos as pessoas mais importantes e temos que estar em primeiro lugar. Então, o que é prioridade para mim? O que é importante para mim? Então, começar e terminar uma atividade, um projeto, um sonho, seria o ideal. Então, não é colocar tantas coisas, e sim você começar e terminar aquilo que você almejou. Às vezes, uma meta que ela é alcançada, um projeto que ele é alcançado, ela é bem mais produtivo do que várias atividades que você acaba se sobrecarregando e adoecendo mentalmente, fisicamente, e aí a ajuda profissional é necessária nesse momento. Tá aí, ó.